Durante muito tempo, por preguiça e falta de incentivo, eu sempre fui um daqueles alunos que fazia alguns questionamentos sobre os assuntos que eram passados nas escolas. Perguntava sobre a praticidade do conteúdo, em outras palavras, com o que isso vai me ajudar. O famoso vai servir para quê? Achava eu que esse questionamento era super inteligente. Afinal, para que eu vou utilizar Bhaskara na minha vida? Por que eu tenho que estudar logaritmo se eu sou de humanas? Ou o contrário, né? Por que eu tenho que estudar a Revolução Industrial se eu sou de exatas? Após isso vinha sempre uma pergunta final. Isso vai me ajudar a ter emprego? Pois é. Aí que está o grande problema quando a gente não tem uma educação crítica de verdade nas nossas escolas. Na atual educação tradicional ou a tecnicista, vão ser extremamente pragmáticas. Essas escolas que são predominantes, tanto no âmbito estadual como no âmbito municipal, no ensino fundamental 1, 2 e ensino médio. Sendo bem direto ao ponto, o seu foco maior vai ser na formação de pessoas para o mercado de trabalho. Formar para o mercado de trabalho em si não é um problema. Só é um problema quando é apenas isso, porque o sistema capitalista ele sempre vai dar preferência para mão de obra barata. Enquanto a educação tradicional tem tudo isso, a educação transformadora ela é bem diferente. Antes de começar a nossa discussão, de modo geral, é interessante saber o que é habilidade e competência, porque são aspectos fundamentais do processo de aprendizagem. Por exemplo, existe a competência da liderança, certo? Essa capacidade de liderar, ela exige um conjunto de habilidades antes da experiência de liderar, ou seja, é um preparo. É necessário que a pessoa desenvolva habilidades de trabalho em equipe, cooperação, adaptação e muitas outras, para efetivamente estar apta à liderança. Contextualizado, pessoal, retomando aquelas perguntas bem pragmáticas do início, realmente, se você for à escola porque pensa que a escola é um preparador de pessoas para o mercado de trabalho, esse questionamento pode até ser válido. Se você pensar a escola como Paulo Freire pensava, você vai ver que todo conhecimento é válido, até aqueles que não são ensinados nas escolas. Para Paulo Freire, a educação tinha um papel fundamental na formação cidadã do aluno. Ele defendia que a escola deveria se comprometer na transformação do aluno em um pensador crítico da realidade que ele vive. Então, por mais que eu não vá usar Bhaskara na minha vida, eu posso usar Bhaskara se eu quiser, porque eu construí essa habilidade e construí habilidades, no geral, que fazem com que eu possa fazer um cálculo de equação de segundo grau. Eu, enquanto sujeito crítico e de vontades próprias, eu posso utilizar isso a hora que eu quiser, porque eu vou poder usar. Fugindo um pouco do roteiro, tá? Conhecimento é poder. Você é limitado por não ter determinado conhecimento, você perde acesso a muita coisa. Entende como pode mudar a realidade que a gente está a partir dessa nova perspectiva? Esses questionamentos das ciências exatas são bem menores quando a gente observa em comparação com as ciências humanas e sociais, porque de forma prática e no cotidiano, as exatas são as mais pedidas, são mais exigidas em trabalhos e resoluções de questões rápidas. Exemplo disso são as entrevistas de emprego, que muita gente pode se identificar e já fez, que vem uma provinha de português e matemática para saber se você sabe ler e fazer conta, né? Geralmente são essas assim que o RH faz. Então existe uma desigualdade, entre as ciências, a valorização de algumas e desvalorização da outra. Isso tudo leva os questionamentos a serem maiores, as matérias como filosofia, sociologia, geografia, história. Porém, o que não te falam, galera, é que essas matérias são tão fundamentais quanto as ciências exatas, as linguagens, as ciências da natureza e por aí vai. São essas que possibilitam reflexão crítica, formulação de argumento, habilidades interpretativas, construção de repertório, construção de valor, de ética, de moral, uma porrada de coisa. No livro da filósofa Martha Nussbaum, Sem Fins Lucrativos, ela aborda justamente esse tema.
por que as humanidades são tão importantes para a democracia, por exemplo. Ela diz que é impossível se construir uma democracia sem as humanidades. As pessoas não teriam valores éticos, morais, as pessoas não conseguiriam debater, entender a diferença entre um e o outro, não hierarquizar. É muito importante e sem prescrição de importância, é muito mesmo. Essas são algumas das muitas habilidades que são desenvolvidas por essas matérias. Então sim, pessoal, entre todas essas matérias, a sociologia é muito importante para a sua vida. De modo geral e amplo, a sociologia no país é vista como um campo de formação crítica do aluno e por isso ela é fundamental. Mesmo durante algumas épocas, como a gente sabe, na época da ditadura, por exemplo, a sociologia e a filosofia sofreu muito, sendo foi trocada por educação moral e cívica, muitas perseguições, que é um campo que abre assim o sujeito pensar criticamente a sociedade, Então, há muitos interesses políticos que fazem com que as pessoas desvalorizem a sociologia. Mas trazendo minha experiência pessoal, eu não tive sociologia na escola, Minha escola era tecnicista, basicamente assim, escola técnica. Houve ensino médio também, eu peguei o novo ensino médio, então você já deve imaginar a confusão que foi. Eu fui saber quem eram os autores cânone, que cai no Enem, Marx, Weber, Durkheim. Fui saber sobre eles no cursinho pré-vestibular que eu fazia lá no centro do Recife. Então os conteúdos que eu absorvia no geral era muito decoreba, assim, sabe? Eu não pensava mesmo a respeito daquela visão, daquele autor, daquele tema. Creio que essa seja a realidade de grande parte das pessoas que estão vendo esse vídeo. Sabendo disso, eu gostaria que tentássemos focar e nos concentrar nas informações. Então, vejam só, nós, seres humanos, todos nós vivemos em sociedade. Estamos cercados por instituições sociais, família, religião, cultura, política, economia. Estamos presentes em uma estrutura que condiciona alguns comportamentos nossos, por mais imperceptíveis que possam parecer ser. Vivemos também em constantes mudanças aos novos cenários que vão aparecendo na nossa vida. E as ciências sociais, elas estão desde o micro aspecto da nossa vida, como comer de garfo e faca, até o macro, a desigualdade social e por aí vai. Nós somos todos influenciados por este meio social que vivemos. Então é fundamental entendermos tudo isso, pelo qual no meio que a gente está inserido. Senão, pessoal, seremos totalmente alienados no sentido de que está alheio à realidade que a gente vive. E respondendo no campo da sociologia, perguntas do início, você não precisa saber sociologia para arrumar um emprego. Sei lá, você quer arrumar um emprego pedreiro. Você não precisa de sociologia para isso. Porém, com as competências que a sociologia te fornece, você vai poder entender muita coisa. Você vai entender por que eu sou um pedreiro, qual classe social são a dos pedreiros, por que alguns só conseguem ser pedreiros e outros conseguem ser médicos, engenheiros e por aí vai. Por que o mestre de obra comprou uma moto e está se achando ricão. Você também consegue entender isso com a sociologia. Claro, eu sei que é óbvio, nem todas as pessoas gostam de sociologia. E é normal, totalmente normal. Você não é obrigado a gostar disso. Mas tem situações, pessoal, que você vai ser obrigado a dar atenção a essas temáticas. Na sociologia, por exemplo, em ano de eleição, você direciona mais sua atenção a problemas sociais. Vai estar aparecendo na sua tela, na TV, em todo canto, em ano eleitoral. Então, você está inserido, não tem como escapar. Nessa época que você tem que fazer as escolhas do candidato, dizer, esse candidato é fulano de tal, ele tem propostas que vão beneficiar aqui esse local que eu tô, ou a cidade, vão me beneficiar. Fora que tem, a coerção do Estado, Então, assim, você gostando ou não, você tem que votar. É lei, é obrigatório. Ah, mas eu não voto, não. Ah, mas vai chegar o Estado lá, fazendo assim, quer votar não, toma multinha. Da mesma forma, por exemplo, que eu não gosto de química. Mas eu tenho que saber coisas de química. Nem que sejam as coisas mais básicas da vida. Eu tenho que saber que álcool é uma substância inflamável. Eu tenho que saber que se eu for mexer na eletricidade aqui da minha casa, se eu tiver com a mão molhada, é capaz de levar um choque, porque a água é um condutor de energia. Então, assim...
Como conclusão, eu vejo que o conhecimento não é só para você ganhar dinheiro, mas sim para você não passar determinadas dificuldades na sua vida. Outro ponto importante também, tá? Ter conhecimento não é aval para ser soberbo. Você está em dívida com a sociedade por ter esse conhecimento. E digo mais, inteligente não é quem demonstra o conhecimento que tem, mas quem consegue tornar esse conhecimento acessível para todos. Então, não é porque você sabe muito de sociologia, você vai chegar na mesa da sua família, aí vai ver seu tio bolsonarista assim, você vai dizer: o senhor não tem consciência de classe. Aí ele vai olhar para tu assim, vai, pronto. A universidade pública transformou meu sobrinho num maconheiro, pô. É isso que eles vão pensar da gente, cara. Tem que agir não com a soberba de que eu possuo conhecimento e você não. Não façam isso. Principalmente agora que está em época de eleição, não debata para lacrar, né? O que mais engaja nas redes sociais são isso. Vá debater para poder criar um novo pensamento. Um pensamento que escutou o outro pensamento e mesmo assim formulou ali sustentação, ou pode mudar, entende? É para isso que serve o debate, é justamente para pensar a respeito das outras críticas. Caso você queira saber mais sobre o que eu falei, eu vou deixar listado na descrição aí alguns livros que eu usei para fazer esse vídeo aqui. Todo o material bibliográfico aí de referência vai estar aqui na descrição, certo? E é isso, pessoal. Cheiro para vocês. Espero que vocês fiquem bem, estudem muito. Tá? Estudem muito, independente se você está na escola, no primeiro, segundo, terceiro ano, está na faculdade, está sem fazer nada, está estudando para concurso, seja lá qual for, estude aquilo que você gosta e é isso.